trabalhar agora. A correria é tamanha, Jesus, e sabemos que Satanás, ele está pronto para nos fazer desistir todas as vezes de buscar mais do Senhor. E é nesse momento, Deus, que nós devemos nos posicionar e levantarmos novamente como mulheres guerreiras que conseguem, Pai, avançar, porque nós temos o Senhor, porque se dependesse das nossas forças, Pai, coitado de nós. Obrigada por esse apoio, por esse braço que é o Senhor em nossas vidas, que nos levanta, Pai, a cada momento que nós pensamos em cair. Que o Senhor não permita, Pai, que o desânimo, o medo, a ansiedade, o desespero tome conta das minhas irmãs, muito pelo contrário, que elas recebam cada vez mais uma injeção de ânimo, Pai, para continuar e avançar. Obrigada por esse tempo, obrigada por essa live que está se iniciando nesse momento, nos dê sabedoria e discernimento nas palavras e que seja conduzido pelo Teu Espírito Santo, como sempre nós desejamos que seja. Muito obrigada, e a todos nós que estamos aqui, abre a mente e o entendimento para receber mais uma vez a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. 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 Carmen, você comenta? Posso começar? Pode. A gente hoje está entrando na parte 2, né, do livro Condições da Mente. E aí, na introdução, a primeira pergunta que ela faz é: em que condição está a sua mente? E aí, ela até cita mais na frente, e eu já vou ler aqui para vocês, Romanos 12, 2, em que ela diz assim: e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante porque nessa passagem, o que fala? Que a nossa mente, quando a gente aceita Jesus, a nossa mente, ela não vai ser, porque assim, a gente nasce de novo. Só que a nossa mente, ela não vai nascer de novo, ela vai ser transformada, ela vai ser renovada, ela nós vamos aprender a usar mais a mente através da palavra e através do exemplo de Jesus, né? De quando ele veio à Terra, como ele foi homem e quais os ensinamentos que ele deixou como homem para a gente conseguir viver aqui nesse mundo que não é fácil, né? E também ela fala muito sobre quando a gente aceita Jesus, a gente continua com a mesma mente, a gente lembra de renovar a nossa vida, mas a gente esquece de renovar a nossa mente, porque a nossa mente parece, eu até gosto de usar o termo cauterizada, parece que ela se cauteriza em certos assuntos, e a gente tem muita dificuldade, a gente coloca muito obstáculo para mudar a nossa mente, para criar uma mente renovada, para entender que a gente tem certas atitudes, que a gente tem certos pensamentos que a gente tem, que são dominados, que dominam a gente e a gente não domina. Isso acontece demais, né? Às vezes ela até cita que às vezes a gente está num ambiente, a gente está pensando uma coisa e de repente a gente muda o pensamento total. Ou então, às vezes, a gente vai para a igreja, o pastor está levando a palavra, e aquela palavra que ele está levando, a gente não está, porque não está ali naquele lugar, a nossa mente está em outro lugar. Então, a gente tem que aprender a educar a nossa mente para que ela esteja sempre ligada o que você quer realmente pensar. Porque, às vezes, o pensamento quer dominar a gente e quer mandar na gente. Então, assim, e ela fala na mente normal, né? O que é a mente normal? A gente pensa assim, a minha mente está anormal. O que é a mente normal? Quando é que a gente está com a mente normal? A mente normal é quando a gente está com a mente de Jesus Cristo. E a mente anormal é quando a gente está com essa mente que a gente a gente uma hora a gente decide uma coisa, outra hora a gente decide outra. Esse jeito do ser humano de não ter certeza das coisas. E quando a gente trabalha a mente da gente em cima da palavra de Deus, quando a gente trabalha a nossa mente em cima do que é ensinado na Bíblia, quanto mais a gente busca, por isso que quanto mais a gente busca, a gente muda até a nossa linguagem, até os termos que a gente usa. Às vezes a gente, na vida, tem uns termos que usa, que quando a gente se converte, quando a gente começa a ir para a igreja,
a gente, até as palavras que a gente usava, algumas coisas, às vezes a gente, sem querer, a gente amaldiçoa a nós mesmos. Às vezes a gente amaldiçoa as outras pessoas, porque a mente da gente, ela está acostumada àquilo dali, com certas brincadeiras que não são normais, e aí a nossa mente anormal nos leva àquilo. Ela fala também aquela de você também, eu gosto muito daquela história, né? Falar sobre o que ou falar de quem, né? Eu acho que a mente anormal da gente é quando a gente não tem assunto para falar e a gente vai falar de pessoas e não de coisas. A gente vai falar de vida e não de espiritual, do espiritual, do que faz a gente crescer, do que faz a gente ter uma mente igual à mente de Jesus, porque diz, a palavra nos ensina que temos a mente de Cristo. Então, a gente tem que entender que o campo de batalha da mente, ele é uma batalha diária, é uma batalha todos os dias, toda hora, a gente tem que ter essa batalha. E ela até explica, né, que nossos olhos vão se abrir na forma de pensar normal e anormal para aquele que é o discípulo de Jesus e determinou andar em vitória. Que ela fala também sobre, e aí ela, no capítulo 8 ela diz, né, quando a minha mente está normal, quando é, aí ela diz que a gente ganha sabedoria quando a gente está estudando a palavra, que ela diz, note que Paulo ora para que ganhemos sabedoria, tendo os olhos do nosso coração iluminados. Baseado em diversas coisas que tenho estudado, descrevo os olhos do coração como a mente, porque é exatamente o que a gente vê, é o que a gente pensa. E aí a gente tem que ter olhos de coração, a gente tem que ter olhos de amor, a gente tem que ter o olho de bondade, o olho de misericórdia, o olho de, de amor mesmo, de entrega, de ajuda. E às vezes a gente tem aquele olho egoísta, aquele olho maldoso, aquele olho, às vezes, principalmente a mulher, né? A gente tem muito isso, aquele olho julgador. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque os olhos do coração são como a mente. Então, assim, o que a gente pensa é o que vai para o coração. Até pensei uma coisa, Carmen. Tem aquele versículo que fala, né, que enganoso é o coração do homem. E a gente se apega tanto àquilo, como se nosso coração do nada fosse nos enganar. Tipo, nossa, meu coração do nada pode pensar uma coisa ruim, me levar a fazer algo ruim. Mas o coração, ele não tem força por si só. O coração não é um órgão pensante. Aqui a gente aprende que os olhos do coração é a mente. Então, para o seu coração, para chegar a enraigar no seu coração uma vontade ruim, uma vontade mundana, é porque a sua mente já foi contaminada faz tempo. É porque você já deixou se contaminar. E aí a gente usa isso, né? Um versículo, uma parte da Bíblia, porque sem texto, sem contexto, vira pretexto, né? E a gente usa essa parte para, ai não, porque o coração do homem é enganoso. Único, exclusivamente, né? Quando o coração é enganoso, sim, mas para chegar no coração, passou pela sua mente, passou pelo seu filtro, que são os seus olhos, os olhos da mente, aliás, do coração é a mente. Então passou por aqui primeiro, por esses olhos. Eu não lembro o endereço, tá? Mas eu lembro do versículo que eu falo muito pro meu filho, né? Se os seus olhos forem bons, então tudo à sua volta será bom. Porque adolescente tem disso, né? Para eles nada tá bom. Então, eles não gostam de nada, nada tá bonito, ninguém é legal. E eu sempre exorto ele com esse versículo. Se seus olhos forem bons, então tudo vai ser bom. Depende dos seus olhos. E aqui serve para a mesma coisa para nossa mente, né? Então, se a nossa mente for boa, então o nosso coração não vai ser contaminado. Então, o nosso corpo também não vai ser contaminado, né? E aí ela fala até do normal ao anormal, e ela diz, né, que quando o Espírito Santo tenta iluminar a mente do crente, quer dizer, quando a gente tem a mente normal, quando a gente tem a mente boa, então a gente está iluminado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo só está com a gente quando a gente tem um coração bom, quando a gente tem a mente boa, porque é isso que atrai. Se você tem pensamentos maus, o Espírito Santo vai dizer: não, aquele lugar ali eu não vou. Ali não vai me fazer bem, ali não vai, eu não tenho o que fazer ali.
como é que eu vou ajudar essa pessoa se essa pessoa, ela mesma já tem os pensamentos, como você falou, né? Se você tem os olhos bons, você vai ver coisas boas, mas se você tem os olhos maus, você não vai ver. A coisa pode estar o melhor possível e você não está. Então ele diz, a sua mente, se a sua mente tiver, aí ele fala também da ocupação da mente, né? O que é a mente normal e a mente anormal. As pessoas acham que até tem eu não sei se é ditado popular que diz é, quando você não tem nada, a cabeça vazia, oficina do É o diabo, Ensino do nossa, diabo. agora né? Só que não é, aí ela até fala disso, que não é que ela esteja vazia, é porque o normal é ela, não é que ela é quando ela está em descanso. Olha a diferença do vazio para o descanso. Porque se ela está vazia, aí ela pode ser preenchida do que for, né, gente? Se a minha mente está vazia, o que vier é lucro, pode vir o que for. Só que quando a gente está com a mente em descanso, que aí é quando a mente é normal. Por quê? Porque quando ela está em descanso, ela é capaz de que você acrescente alguma coisa na sua mente. Você deixe que venham as coisas boas para a sua mente. Se você estiver com a mente muito agitada, muito ocupada, eu vejo que hoje se fala muito que as crianças são muito, é TDAH, é TOD, né? Todo mundo tem, é toque, todo mundo tem tudo. E eu acho que é por isso que hoje é tão difícil das pessoas pararem para escutar o Espírito Santo, para entender o que que Deus tem na sua vida, qual é o teu propósito de vida, porque a mente está tão agitada que ela não entra em descanso, e aí você não consegue ouvir a voz de Deus, porque o Espírito Santo vai dizer, não, essa mente aí eu não tenho espaço, não dá, eu não chego lá. Então, são coisas que a gente tem que vigiar. A palavra de Deus diz, né, vigiar e orar. A gente tem que vigiar e orar também, pedir o Espírito Santo, que minha mente não fique ocupada, que ela fique em descanso. Mas já Vai. parou para pensar que esse negócio do TDAH, e eu digo por mim mesma, né, nesse caso aí, porque eu sei que cada caso é um caso, pelo amor de Deus, eu não quero generalizar, mas que é algo maligno de Satanás mesmo para nos paralisar, porque esse texto descreveu tudo isso. Eu fui diagnosticada com TDAH, porque esse pensamento acelerado e essa mente que não para nem um segundo, gente, é exaustivo, assim. Eu me vi nesse texto, eu falei, meu Deus, tem misericórdia, ela acabou de me descrever aqui em várias áreas da minha vida. E é verdade, mas com tanta luta, a gente criou o casulo justamente por isso, né? Porque cada uma aqui tinha uma dificuldade relacionada à leitura, e a gente entendeu que juntas é essa união que vai fazer a gente continuar. A palavra de Deus diz que em unidade a gente é mais forte, né? Então, Sim, sozinha, eu não consigo. Mas então, quando eu tenho apoio das amigas, eu consigo, porque eu criei uma obrigação, porque eu criei uma responsabilidade. Então, eu consigo. Mas então, se eu criei um mecanismo para conseguir, então é porque o TDAH não domina a minha mente. Logo, eu começo a perceber que isso daí é uma fortaleza da mente que Satanás criou, e nesse século ela está mais vigente do que tudo, para que as pessoas acreditem no que eu acreditei. Não, gente, eu não consigo. Eu nunca consegui ler um livro inteiro na vida. Eu falava isso até 2 anos atrás, né? Eu nunca consegui ler um livro inteiro na vida. Eu tenho uma biblioteca imensa na minha casa. Eu comecei, sei lá, quantos livros, e eu sempre parava na metade, ou próximo da metade. Eu não conseguia terminar, porque ele construiu, provavelmente a minha vida toda, um plano montado para que eu não conseguisse terminar de ler aquilo, porque como a amiga falou, a Manu falou, gente, isso daqui é libertador. Você conseguir absorver esse conhecimento, ninguém vai tirar de você. E não é um conhecimento qualquer, nós estamos aqui no conhecimento, é uma arma espiritual. Você calcula quanto o Satanás briga para que a gente não consiga colocar tudo isso em prática e finalizar aquilo que a gente começou? Então, ele está colocando na nossa mente o tempo todo essas fortalezas que ele vem construindo há anos, desde que a gente nasceu, de que a gente não pode, de que a gente não consegue. Tanto que quando eu fui fazer lá as provas, né, para ver o que eu tinha, a médica falou assim, Ingrid, mas a sua mente não é limitada. Muito pelo contrário. Você tem características boas, de que você consegue pensar várias coisas ao mesmo tempo. Ela tentou jogar para um lado que isso era bom.
E aí que eu comecei a entender, nossa, então eu posso usar isso de uma forma boa. Mas até então eu achava que eu era uma topeira, que eu não conseguiria nada. As Olha crenças o limitantes, conteúdo. né, Ingrid? Você tinha as crenças limitantes. E quantas pessoas nesse século não têm isso? Porque olha o que ele tem usado. TDAH, TOD, TEA, quantas siglas, quantas transtornos, né? Porque não são doenças, mas são transtornos para nos aprisionar, para tentar nos fazer ficar em cativeiro de que a gente não consegue. E realmente, gente, é uma prisão. Olha o que isso está despertando na gente. Está trazendo à luz para uma coisa tão grave do que tem acontecido. Pode continuar, E, Carmen. e eu acho que é uma prova muito grande, Ingrid, de que, assim, realmente a nossa mente, ela precisa de descanso para poder a gente trabalhar ela, que até eu vi um estudo falando por que que a geração, esse século, não é nem geração, esse século, nós não temos um gênio, porque os gênios, eles trabalhavam no ostracismo. Eles trabalhavam no descanso, porque aí é nesse momento que você consegue controlar bem a sua mente, porque a mente, quanto mais a gente sobrecarregar a nossa mente, mais ela vai ficar, até ela fala aqui, né? Ela fica perturbada, ela não fica, ela fica entre uma coisa e outra, ela não tem descanso, e aí você não consegue gerar nada, você não consegue produzir nada. Ela até fala, né? Você lê a Bíblia e você acaba de ler um capítulo da Bíblia e você não sabe o que que você leu, Sim. porque você não consegue se concentrar, porque é muita informação que tem na sua cabeça. E realmente, eu até estava testando isso em mim mesmo, porque a gente faz isso, né? Às vezes a gente está assistindo um filme, que eu estou até assistindo uma série indicada pela amiga Jéssica, e aí eu estou assistindo Reis. E aí eu fico também, às vezes, eu pego o celular, porque está passando uma parte que eu não gosto muito, que é guerra, aí eu pego, Eu gente, adoro. eu comecei a parar e dizer assim, gente, eu vou ficar maluca se eu começar a fazer isso, porque você termina, nem você se concentra no celular, nem você se concentra na TV, mas é uma coisa que hoje virou normal para a gente. E aí, a gente realmente, a gente nem se concentra no que está assistindo, nem se concentra no que está vendo aqui. E aí é quando o inimigo ganhou a batalha, né? Exato. Porque a nossa mente fica. Aí é onde a gente. Ela fala, né? No sussurro tranquilo e suave. Ela diz que ela orou pedindo a Deus que o Espírito Santo que vivia em mim sabia que o pedido era bíblico, que ela queria que a palavra deveria. Desculpa aí, eu usando minha. Me assustou. A palavra deveria deixar ela segura. Ela deveria ter segurança no que ela lia. E ela deveria ter atenção. E ela ler entender o que ela lê. Porque realmente isso é uma grande dificuldade que a gente tem, de ler e a gente entender o que a gente leu. Às vezes a gente lê, o que é o que eu citei sobre esse meu, de pegar, assistir o Reis e pegar o celular. Aí você não se concentra em nada, e aí nada fica na tua cabeça. Por mais que você tente. E às vezes você já está pensando numa terceira coisa. Ah, eu tenho uma conta amanhã para pagar. Ah, eu tenho roupa para botar na máquina para lavar. E aí você não se concentra em nada e nada fica na sua cabeça. E aí o Espírito Santo não vai vir. Depois você vem e pede, Senhor, eu quero orar. Você não vai conseguir orar porque você não está concentrada, você não tá ali naquele momento. Você aí a comunicação falha entre você e o Espírito Santo, porque o teu espírito não está ligado ao Espírito Santo. Então, ela fala aqui, né, que ela pede a Deus que faça essa ligação entre o espírito dela e o Espírito Santo. E é isso que a gente tem que pedir em oração quando a gente quer se concentrar em alguma coisa. Espírito Santo de Deus, me ajuda para que eu me concentre nisso, para que eu entenda isso que eu estou lendo. Eu pensava que você estava levantando a mão, Ingrid. Não, desculpa, Dorma, minha luz ela nunca fica boa, porque ela é assim, ou ela é 8 ou 80, então ou ela tá escura ou ela tá me cegando, entendeu? Ô, Carmen, E aí, Carmen, a autora, ela fala, uma mente muito ocupada é anormal, que o correto, né,
o que Deus espera, e que o correto mesmo é uma mente em descanso. Em Ela foi descanso. não vazia, mas em descanso. Eu Uhum. gostei tanto dessa explicação, Então, dessa a explicação. frase, essa parte estava me pegando muito, porque assim, ela falou o ditado era mente vazia, oficina do diabo. Já. No caso, assim, é uma linha muito complicada, porque assim, nós precisamos chegar nesse lugar de descanso, aprender sobre a mente para nós tem sido um destravar, porque tudo que você foi falando, a minha mente foi indo em vários lugares. Quando a gente está no culto e você já pensou algo assim ridículo, coisa que você fala, gente, por quê? Aí você ainda pensa que é Satanás mesmo. Você fala, meu Deus, pensar uma coisa que não tem nada a ver, totalmente fora do contexto. Aí você tem que falar assim, pai, em nome de Jesus, vem aqui, tira isso de mim, porque não era para eu ter pensado nisso. Agora, a mente vazia é anormal, realmente não é para vir, para não entrar essas setas malignas do diabo. E chegar nesse lugar da mente do descanso também não é algo fácil. Não. Porque nós precisamos encontrar essa mente, porque a gente precisa estar nela para que a gente ouça a voz do Senhor. Esse silêncio necessário que a gente precisa estar para poder ouvir a voz do Espírito Santo, gente, para nós que vive hoje, né, eu falo agora de geração, porque a Carmen falando desse negócio do celular, ela não imagina porque ela não tem mais criança em casa. Mas quem tem, nem precisa ser criança, porque às vezes nós mesmos fazemos isso e os nossos filhos também, se a gente não cuidar. Hoje eu vejo isso no meu esposo, eu vejo, às vezes eu faço. Aí a hora que eu paro e penso, eu falo, Deus, isso não é normal, Senhor, tira isso de mim, sabe? É criar, eu vivo querendo criar e às vezes ainda não consegui algumas regras que são que eu não possa quebrar, que eu mesma não quebre. Por exemplo, eu quero largar esse celular e dormir, deitar, sei lá, às vezes eu coloco alguma coisinha para pegar no sono ou ter ali um momento de conversa com meu esposo, mas deixar isso de lado, porque às vezes a gente pega e fala para o nosso filho, você não vai mais mexer, você tá errado, não sei o quê, mas a gente não tira esse negócio da mão. Esse é o nosso bezerro de ouro hoje, e isso eu acho a coisa mais horrível, é horrível isso, porque isso pega o nosso tempo, e eu falo isso por mim hoje. Hoje eu faço IFC, eu estou fazendo o curso da Igreja de Libertação, de intercessão. A hora que eu vou ver, eu falo, meu Deus, eu estou lotada de coisa, cadê a hora que eu silenciei a minha mente? Aí eu fico pensando que eu tenho que realmente acordar às 3 da manhã para dar tempo de fazer tudo que eu preciso fazer, porque às vezes durante o dia, igual agora, eu comecei a trabalhar às 9 e terminei agora. Eu consegui fazer uns 2, 3 xixi no dia, desculpa falar, mas assim, a gente precisa realmente tentar encontrar esse lugar de silêncio no Senhor, para ouvir a voz dele, porque é só ali que a gente vai conseguir focar nossa mente. É um silêncio maravilhoso, é um silêncio que é bom, não é um silêncio anormal da mente vazia, é diferente, aonde que o Senhor vem, ele fala, ele te manifesta a presença dele, você chora, você ri, que eu já fiz isso, é maravilhoso também. E a gente precisa buscar isso. Eu acho que a maior coisa que a gente está aprendendo nesse livro é sobre isso, é poder pedir ao Senhor, né, orientação para designar nossa mente para o lugar certo, que é algo difícil, não é fácil. A gente está aqui ensinando, falando, colocando os pontos que a autora coloca, mas dizer que isso é extremamente fácil, não é. Por isso que, como a Ingrid falou, na unidade a gente consegue isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu falo assim, pai, eu vou orar de madrugada, eu vou jejuar. Não faço. Porque a carne é fraca para começo de conversa e a nossa carne ela é inclinada para o mal. Ela não tem. Vocês acordam morrendo de vontade de orar? Morrendo de vontade de passar 15, 20 horas jejuando? Ninguém acorda assim, gente. Isso não é verdade. Mas é por isso que eu acredito plenamente na unidade. Assim, ó, chama as guerreiras, vamos embora, vamos marcar, vamos juntas orar, juntas jejuar. Eu não acredito muito naquela coisa do vitimismo. Ai, irmã, mas eu preciso tanto. Você precisa? Nós todas precisamos. Então, vamos juntas guerrear essa guerra. Você tá com uma luta, tá com uma prova, vamos fazer campanha. Eu sou desse tipo, assim, porque funciona. Um exército levantado para aclamar o Senhor Jesus,
A Carmen falou que não gosta da parte da guerra da série, a que eu mais gosto, porque realmente o Senhor era com o povo de Israel. E isso é fato, assim como ele é conosco. Nós somos escolhidos, somos adotados, mas somos escolhidos dele. Então nós temos que clamar juntas como mulheres de oração. Eu nem sei porque levei para esse lado, mas amém. É isso. Jéssica, eu não gosto da parte da guerra, daquela parte que ficam enfiando A a matança, né? peixeira puxando e aí cheio de sangue. O Eu não povo de Israel gosto. fazendo com o povo dos filisteus, eu acho o máximo, eu acho muito bom. Eu Ai, também. a sua mente divaga, né? Diga, Jovelina. Então, eu também gosto. Eu assisti essa série. É maravilhoso. Terminei já. É Reis? É Reis? Reis. Ah, Eu indico gente, para todo mundo. tem no Prime, o Amazon Prime, A Casa de Davi. Ah, Eu já me falaram também, também que é Você maravilhosa. assistiu? Mas porque maravilhoso. eu não vi porque ela está em gravação ainda. Então, assim, ela é muito curta. Eu assisto em 2 minutos. Aí eu estou esperando eles Ah, gravarem, tá. eles soltando devagar. Aí eu fico triste. Eu estou assistindo Reis, que é imensa. É muito grande. Legal. É grande. E aí ela. Bom, A Manu quer falar? É, Oi, Manu, fala. coisa que Desculpa. ligou eu e a Jéssica, ligou muito eu e a Jéssica, que a gente passando pelo mesmo acontecimento e tudo, que eu falei com ela assim, que a gente precisa voltar ao primeiro amor. Mas devido à nossa mente estar sempre ocupada, a correria da vida, trabalha, sai de um, vai para outro. Então, essa correria, a gente chega cansada, aí tem as fazeres de casa, a gente acaba nem buscando, e no momento que a gente está na correria, a gente acaba nem tá ali ligado no centro, né? A gente nunca pode estar desligado, falando sempre com Deus todo momento. E a gente para, aí a gente fala, nossa, eu não estou conseguindo adorar igual eu adorava antes, não consigo buscar igual eu buscava antes, porque a mente sempre está vazia na correria e quando chega já capota na cama, dorme. Ô, Manu, mas isso é uma fortaleza do inimigo, sabe por quê? Eu tento até hoje quebrar isso na minha vida. Veja, é óbvio que é muito bom e é excelente que nós consigamos acordar, nos ajoelhar, clamar ao Senhor, começar o dia dessa forma, não tem preço. Mas você tem que orar em todo o tempo. E aí o inimigo coloca na nossa mente uma religiosidade que foi criada lá atrás, que você só vai fazer, o Senhor só vai receber se você ajoelhar, se você for lá em não sei onde, que você não pode, e falar, Pai, em nome de Jesus, você entendeu? Mas em todo o tempo que você estiver vivendo o seu dia, dirigindo, andando no ônibus, indo no supermercado, a pastora uma vez falou uma coisa para mim que me fiquei assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Ela falou que ela anda o tempo todo falando em línguas. O tempo todo, se ela não fala na mente, ela fala na boca. E eu acreditei nisso quando ela postou o vídeo esse final de semana agora, que ela estava falando, chegando lá no estádio, lá no negócio que ela foi orar, né? Eu falei, gente, ela faz isso mesmo. Ela começa já a falar, ela faz isso. Agora, por que nós não fazemos? Por que a gente está tomando banho e clamando ao Senhor, Pai, muito obrigada, Pai, muito obrigada. Sabe, o tempo todo, isso já é criar um ambiente diferente para adoração, para voltar ao primeiro amor. A gente adora o Senhor com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito, com tudo. A gente precisa voltar a essas práticas. E às vezes a gente fica nessas coisas assim, presa, né? Tipo, não vai estar certo, não é o suficiente. É lógico que é algo para ele, ele está vendo. E aí, aos poucos, você vai fortalecendo o seu espírito e isso vai ser pouco para você, você vai querer mais. Entendeu? Entendi. E também a renovação da mente vai nos ajudar a sair dessa situação que você falou que você se encontra. A própria mente, né, vai ajudando, o Espírito intercedendo o Espírito Santo vai interceder, deixa eu ver se eu sei explicar, com o nosso espírito. Aí as vontades serão iguais nesse sentido. E as coisas começam a fluir melhor dentro da gente. Sim.
Nós teremos mais desejos espirituais, né? Isso que a gente precisa, ter mais vontade de ser. Porque é a luta, é a guerra que está acontecendo, é a batalha. Isso aí tudo que a gente não tem tempo, não temos mesmo, mas é a batalha acontecendo. É a batalha da mente, né? É uma batalha física, nossa, né? Você de porque ele novo, quer estar que a gente desocupada. não tem tempo, que a gente não tem como mesmo. O inimigo quer que nós pensemos assim, mas veja, quando a gente passa por uma aflição, uma dor, uma perda, algo que é ruim, a gente não vai orar? A gente não vai clamar e buscar? E por que a gente não faz isso o tempo todo? E assim, eu não estou falando isso porque eu tenho asas aqui, não. Eu sei que é difícil, pelo contrário, mas é por isso que eu creio nisso. A gente tem que ter sempre alguém para interceder junto, para pedir um apoio, pedir uma oração, alguém que esteja talvez um pouco melhor que a gente. Geralmente é assim, ou então a gente vai andando todo mundo junto. Eu falo melhor no sentido de que a pessoa está mais forte. Porque se você pegar duas pessoas fracas, elas vão parar de fazer tudo mesmo e não vão. A gente não vê aquele ditado que a gente é a média das 5 pessoas com que a gente mais convive? Você tem que andar com as irmãs do coque, filha. Aquelas que buscam mesmo, que é de noite falando do Senhor. Porque aí Eu você sem coque. Hã? Eu não tenho como fazer coque. Eu Por vou isso que eu fazer. ando tanto de pão. A Ingrid andou de coque final de semana inteiro. Nossa. Essa semana aconteceu isso com a gente, né? A gente teve momentos de perdas entre nós três. E eu sempre falei assim pro Senhor nessa semana, né? Acho que todos os dias, Senhor, que não seja só a dor que me leve a ajoelhar e te buscar. Porque todas as vezes, né? E infelizmente a gente vai passar por coisas ruins nesse mundo. Todas as vezes que a gente está numa situação ruim, é automático. Você volta rapidinho para a presença de Deus. Não que quando tá tudo bem, quando tá na bonança, você não faça isso. A gente faz, mas a intensidade é diferente. E é nessas horas que a gente aprende, né, na pele, a importância de ter uma vida com Deus. Aliás, se não for uma vida com Deus que a gente leva, como que a gente vai ser sustentado em horas como essa, né? Então, nessas horas, a gente consegue ver duas coisas. De que é a vida com Deus que a gente já tem, que está nos sustentando, e de que é cada vez mais isso que a gente precisa, né? Então a gente intensifica isso. É a E para levar para um confirmação, né, lado. Ingrid? Sim, exatamente. E para levar para um lado leve de brincadeira aqui com você, a gente estava falando da mente perdida e tudo mais, né? Aí do nada eu estava lá lendo e eu anotei Pantene. Gente, por quê? Porque eu estava lendo lá o capítulo, eu trabalho na farmácia, né? A gente tem farmácia, e eu faço as compras. E aí eu lembrei que eu precisava comprar uma linha nova da Pantene. Do nada, que eu tô lendo e levei na minha cabeça Pantene. Cara, o inimigo usa até o meu trabalho contra mim. Olha isso. E aí a Manu falou, né? Do tempo que a gente não tem, porque a gente não tem tempo mesmo. Mas já parou para pensar que até isso foi construído ao longo dos anos por Satanás, para que a gente não tivesse tempo? Gente, por que esse feminismo infeliz trouxe para nossa vida? Eu não Nada de fui lá bom. queimar sutiã na praça Eu para também não. ter liberdade. Eu não queria essa liberdade toda. Também Eu queria estar não. fazendo bolo à tarde para minha família, dentro da minha casa, tranquila, esperando meu marido. Mas olha o que foi construído ao longo dos séculos e séculos e séculos. De que a gente deveria ter essa igualdade. De que a gente deveria também sair à luta, ter os mesmos direitos, mas também ter os mesmos Eu tô no deveres. pátio todo dia, eu não queria isso não, misericórdia. Você entendeu? Para quê? E se isso não for algo maligno, eu não sei o que que é. Porque foi tirado o lugar da mulher e também, consequentemente, foi arrancado o lugar do homem. Porque a mulher, ela quis o Sim, lugar do homem. Isso não é é a um mulher equilíbrio. então, né? Exatamente. Exatamente. Aí hoje a gente tá o quê? As mulheres tudo louca. Aí, Obrigada. infelizmente, para esse mundo como tá agora, esse caos que está, o homem não consegue ser homem de verdade, na sua maioria, graças a Deus não são todos, né? Porque somos mulheres sábias que edificam nossa casa, mas na sua grande maioria o homem não consegue ser homem de verdade. A mulher que é o lugar dele, mas ela também não consegue ser feminina o suficiente, ela também não consegue dar conta da casa E dela. não Não existe aguenta. como, não existe como você dar conta da sua carreira profissional e da sua vida familiar, gente, essa conta não fecha. Porque a gente não tem 36 horas num dia, 48 horas, a gente tem 24. Como que você vai ser profissionalmente muito bem estabelecida e ter uma família muito bem estabelecida também? Não dá.
algum lado vai ficar quebrado. Eu prefiro quebrar lá fora, tranquilamente. Se eu tiver que escolher um lado, eu prefiro viver. Deus sabe que meu coração, quando eu falo isso, ele sabe que meu coração não está nas coisas nem no dinheiro. Eu prefiro viver uma vida mais simples do que perder a minha casa, 1000 vezes. Mas a gente tem que abrir os olhos, porque é o que Satanás quer. Que você tenha cada vez menos tempo, aí até o que você conquista, você não tem tempo para gastar. Então você vive uma vida frustrada, porque você não consegue nem gastar seu dinheiro direito. A Jéssica falou, fui 3 vezes hoje no banheiro. A gente não tem tempo para nada. E olha como a gente tem que começar a dominar nossa mente e mudar aos poucos a nossa rotina, na medida do que dá, lógico, porque hoje a gente depende disso, né? Óbvio, não vai ser uma coisa do dia para a noite. Mas o quanto a gente puder buscar e na contramão desse mundo, sabe lá do The Chosen, quando tem a abertura, que o peixinho ele vai coloridinho para um lado, enquanto tá todo mundo indo para o outro? Eu vejo nós assim, como Timóteo mesmo, né? Essa é uma frase de Timóteo lá. Tu, porém, nós, porém, não seremos iguais. Na medida do possível, a gente vai sim largar a mão do que o mundo quer para a gente fazer aquilo que a nossa casa precisa. E, consequentemente, o que a nossa vida espiritual precisa, o que a nossa vida com Deus precisa, muito em primeiro lugar, depois vem a nossa casa, porque é isso que Deus quer de nós. É uma vida completamente contrária ao que o mundo quer, porque Satanás, ele quer isso mesmo, sem tempo. E é engraçado, né, Ingrid? Porque as mães são realmente sabem tudo, porque toda mãe diz, você não é todo mundo. Pois Elas é. leram Timóteo, certeza. Sem dúvida. Porque nós não somos todo mundo. E aí ela Não fala são. sobre, vamos no capítulo, último capítulo, só dar uma pincelada por causa do horário, sobre a mente divagante, né? Que aí é a mente que a gente precisa ter, que ela diz, a inabilidade de concentração indica ataque mental do diabo. Eu me lembro, Jéssica, foi aquele primeiro livro que a gente leu que falou, a Ingrid lembrou bem, que aí a gente teve uma Queimando. orientação, eu não me lembro quem foi que falou sobre esse assunto. Quando a gente for ler a Bíblia, a gente colocar um bloquinho aqui do lado, porque aí o inimigo gosta muito na hora que a gente quer se concentrar, na hora que a gente quer ler alguma coisa, que a gente quer devagar, a gente quer entrar mesmo na palavra, entender o que a gente está. Aí começa, ai, porque eu tenho que buscar o menino na escola às 5 horas, ai, porque eu tenho que comprar, tá faltando açúcar, ai, é porque o café tem que ser feito tal horário. Então, quem foi, Jéssica, que disse que a gente tem que botar um bloquinho do lado e ficar anotando? Você sabe que eu me lembro da pastora Ju me ensinando isso na oração fervente, se eu não me engano. Pronto, foi você que falou sobre a oração fervente. Aí fui É, eu que falei, pode ser. E anotar, né? Porque é isso mesmo. eu faço isso, levo pro culto, eu saio de lá com uma anotação desse tamanho aqui, ó, todas as vezes, igual eu fiz aqui no livro. Porque, e aí ela ensinou uma chave aí quando a gente estava lendo. Ela ensinou um segredo, ela falou assim, ó, se ele não quer que você preste atenção naquilo que você está lendo, é porque É, tem algo realmente é muito importante ali. importante. Ela até conta o fato Fica. de quando o marido dela ia falar, e ele falava e ela ficava divagando. Aí, quando ele terminava de falar, ela concordava com ele, sem saber nem o que que ele tinha dito. É horrível. Parece que eu me fiz nisso. Você faz isso direto. Nossa. Aí ela falou exatamente isso, que agora ela aprendeu e ela vai, olha para o esposo dela, se você pode repetir o que você acabou de falar? Porque realmente o inimigo faz isso com a gente. Às vezes é uma coisa importante na vida da gente e aí ele quer tirar, ele quer roubar da gente, né? Ele está aí para roubar, destruir e matar. Então o que que ele faz? Ele rouba da nossa mente. Às vezes é um crescimento espiritual que a gente vai ter com aquela palavra que a gente vai escutar, às vezes é uma coisa que vai ser adicionada à nossa vida, é o relacionamento da gente com aquela pessoa. E aí, porque termina que as pessoas, se for um amigo, vai terminar desistindo. Não, vou chamar a fulana para tomar café, ela fica divagando. Eu falando e ela está olhando para o mundo, ela concorda, mas eu vejo porque às vezes a gente é tão transparente que você concorda com a pessoa diz, repete o que eu disse, a gente faz isso muito com o filho, né? A gente fala com o filho está lá divagando, repete o que eu disse. Aí a criança olha para a gente e fica assim, ó, Eu faço não, isso com mãe, eu não lembro. Mas é porque exatamente a mente que foi divagando e não deixou que a gente
nos concentrasse no que estava acontecendo ali naquele momento. Isso é na leitura da Bíblia, isso é no culto, isso é relacionamento com o marido, com os filhos, com os amigos. Então, se a gente não vigiar em relação a isso, a gente vai perder tudo na vida, a gente vai perdendo os relacionamentos. O relacionamento com a palavra, o relacionamento com Deus, o relacionamento com a família, e aí? O que vai ser da É gente? interessante. Ela usa o versículo de Eclesiastes 5:1, né? Guarda o teu pé. Interessante. Aplica a tua mente ao que está fazendo. Eu gostei muito da explicação dela. É Sim, bem isso que vocês estão falando. é muito interessante, porque o pé é o que a gente, né? Guarda o teu pé, é porque é como se a gente, é o equilíbrio da gente, né? Não perca o equilíbrio, ou não saia dos trilhos, ela falou. Quer Exatamente. dizer isso, né? Não saia dos trilhos. Não saia dos Então, trilhos. Porque é com o pé que eu começo a me movimentar, né? A sair dos trilhos. É com o aí, pé. a Jovelina está com dificuldade porque está com problema no joelho, ela está sentindo essa diferença, né, Jovelina? Muito. Estou tendo que ficar devagar. Exatamente. É Então, hora ela do diz, né? descanso. Alguém. Aproveite essa oportunidade para descansar no Senhor, ouvir a voz dele. Às vezes o Senhor acaba permitindo algumas coisas para a gente silenciar e prestar atenção naquilo que ele quer fazer e falar conosco, né? A gente tem que tentar olhar tudo por essa ótica, com os olhos dele. Pai, eu ouvi isso hoje da minha irmã. Por que será? Você já perguntou? Pergunta ao Senhor, porque tudo tem um propósito. Se você está passando por algo, tem algum propósito dele envolvido. E é lógico que a gente também tem que vigiar, né? Para não ver as ciladas do inimigo como propósito de Deus, porque tem essa linha aí. A gente tem que ter bastante discernimento. E aí é muito interessante que ela diz aqui, né? Quebrar velhos hábitos e formar novos sempre toma tempo, mas no final vale a pena. A gente volta lá para o início da nossa conversa, né? A gente cria muitas manias, muitas, né? Coisas que a gente cria na mente da gente, que a gente acha que aquilo dali a gente tem que viver o resto da vida daquela maneira, a gente tem que viver, porque aquilo dali a gente acostumou, então virou hábito, e são hábitos que às vezes não nos fazem bem, mas virou hábito. Você faz tão automático que você acha que aquilo dali é normal. E aí você vai entendendo que tem hábitos que a gente tem mesmo que quebrar. E ela diz: o diabo desistirá quando ele vir que você não irá se render. Ou seja, você tem que batalhar. A nossa mente é todo dia que a gente batalha. Vem aqueles pensamentos ruins. Eu imagino aquelas pessoas que têm pensamentos de morte. Deve ser muito triste a batalha que ela tem na mente dela contra ela mesma, né? Porque a pessoa pensar em alguma coisa que vai fazer contra si mesmo é uma batalha muito terrível. E aí, se você não tiver o equilíbrio entre o Espírito nosso e o Espírito Santo, para você entender, né? Que Deus está no controle da nossa vida, que a gente tem que buscar, que a gente tem que entender que Deus é o nosso guia, a nossa fortaleza, é o nosso socorro. Aí a batalha fica perdida se a gente não tiver essa consciência. Aí ela termina dizendo: imaginação, indecisão e confusão impedem que o indivíduo receba de Deus pela fé a resposta de sua oração ou necessidade. Ou seja, tanto a indecisão, a confusão e a imaginação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa mente. Essa mente que divaga, cuidado com o que ela está divagando. Cuidado, tem que sempre tentar controlar essa mente, tentar trazê-la de volta para. Ei, filha, vem cá, volta aqui para o juízo, volta aqui para o equilíbrio, volta aqui para a palavra, volta aqui para o real, porque senão ela divaga e a gente vai embora. E então ela termina dizendo: tudo quanto você pedir em oração, ela até explica que não é, ele diz, imagine, não, creia, creia que receberá. Então, assim, às vezes a gente alimenta muito a nossa imaginação,
E a gente não é para alimentar a imaginação. A gente tem que alimentar a nossa crença, é a nossa fé. Então, não é eu vou imaginar que isso vai acontecer, não. Eu tenho fé, eu creio. E isso é que é o caminho para a gente realmente ter a fortaleza da nossa mente. É você crer que você pode, que você consegue, que você derruba todos os obstáculos, que todas aquelas fortalezas que criaram na sua vida vão por terra, que você tem a força, que você tem o Espírito Santo de Deus com você e que você vai conseguir. Sim. Sabe que me deixa mais feliz daqui? É saber que o que ela citou aqui em Marcos, que você repetiu agora, de 11, 26 e 24, diz assim: tudo que você pedir em oração, imagine e que você receberá, né? Pra gente não duvidar. E por mais que a gente tenha uma mente que a gente se identificou aqui, né? Que eu me identifiquei, eu não sei se vocês também, com tantas coisas ruins, né? De que a gente deixou ser construído na nossa mente, de que a gente se deixou ser assim, tem ainda escape, né? Tem um caminho a ser seguido de que Deus vai nos ajudar a ter uma mente diferente. Agora a gente está aprendendo a doutrinar a nossa mente. Coisa que a gente sempre achou que a gente podia, que tudo aqui dentro, ó, podia, né? Antes de conhecer a palavra de Deus, é assim que a gente pensava, que aqui dentro ninguém estava vendo, ninguém estava ouvindo e que aqui estava livre. A gente não podia fazer, mas aqui a gente podia liberar. Quando você conhece a palavra de Deus, você começa a ter discernimento, o Espírito Santo começa a falar no seu coração e você começa a entender. Uma vez meu marido falou assim para mim: você já tentou rejeitar esses pensamentos como um pecado? Eu levei um susto, porque eu estava contando uma coisa para ele, né? Que eu estava pensando. Aí eu falei assim: não, porque eu estou pensando. Aí ele falou assim: mas não importa o que você está pensando, isso é pecado. A partir do momento que você rejeitar esses pensamentos como pecado, e mesmo que seja lembranças, você conseguir rejeitar elas como pecado, você vai conseguir se libertar disso. E aí eu aprendi o poder que tinha a minha mente contra mim mesma, porque eu ficava triste, lembrando, pensando o que eu poderia fazer a respeito de determinadas situações. E, gente, domina a nossa vida. O poder da mente e da língua é o que domina a nossa vida. É porque Mas daqui desce para cá, né? Daqui desce para cá. exatamente. Só vai sair se você pensar. Eu acho que é um caminho assim, ó. Vem aqui, vai para o coração, vem para a língua. Eu acredito que Deus deixou essa resposta para nós, de que a gente tem esse tempo de doutrinar. A gente não nasceu com uma mente doutrinada e a gente vai apodrecendo no caminho. Não, infelizmente a gente nasceu com uma raiz de pecado, que Adão e Eva deixou para nós desde o Éden, né? Infelizmente. Mas que a partir do momento que a gente tem essa palavra, esse conhecimento, a gente consegue ter essa libertação. A gente consegue doutrinar dia após dia pela renovação da mente e ser alguém diferente. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais um pouquinho a gente avança, a gente aprende algo diferente e algo que a gente pode usar prático no nosso dia a dia, né? Então, Sim. que seja assim para vocês também, porque eu aprendi muito com esses 2 capítulos. Amém. Muito, Mais muito alguém bem. quer falar alguma coisa? Eu não. Eu só queria agradecer, porque a Deus, primeiramente, está no grupo, gente. Porque eu faço terapia e a minha terapia é de quarta-feira. Quinta-feira ia ser. E aí ela me ligou ontem marcando para quarta-feira. Então, assim, eu não ia conseguir participar da ligação. Até conversei com a Jéssica, ela falou: você vai escutando quando você estiver dirigindo na volta, mesmo que você entre atrasado, pelo menos um pouco que você pegar, já vai ser bom para você escutar. Aí pegou, ela me ligou ontem, mudando o dia. Eu falei: nossa, graças a Deus, Deus tá encaminhando tudo. Tudo Glória a Que coopera bom. para o bem daqueles que amam a Maravilhoso. Deus. É isso aí. Amém. Deus abençoe. Continue firme. Vamos para a foto? Vamos. Já pode pra gente poder orar. Cadê a Sara? Sara, Maravilhosa. aparece, Sara, pelo menos para a foto. Oi, Sara. Tô maravilhosa de pijama. Ô, Ah, meu Deus, que Jéssica. uniforme ainda. Ô, Jéssica, a Eu tô gente não procurando aqui, te vê ando os teus louco. olhos. Eu não tô te vendo o teu... Ah, bom. É sério que vocês estão o tempo todo vendo só meu nariz? É. Não, eu tô vendo, só que aqui acontece aquilo que eu já falei. Você vai ter que ir um pouquinho para cima para o seu rosto não tampar. É. Aí assim, por conta da minha foto que fica aqui parada embaixo, eu não consigo fazer Agora, nada. mas eu tô vendo os olhos, a boca só de vocês.
Fica Será que tranquilo, sou depois da eu? foto vai dar tudo certo. Será Não, que... da senhora tá certo também. Aqui tá aparecendo tudo certinho. Nossa, gente, peraí, que de novo eu desliguei a tela. Peraí. Toda vez eu faço isso. Mais uma, peraí. Deixa eu tirar essa parte aqui. Espero que tenha dado certo. Vamos orar para terminar? Alguém quer orar, gente? A Sara. Ó, Acho que é uma ótima oportunidade, Sara, para você orar com a gente. ela adora me colocar no fogo, já fiz isso logo com ela. Bora, Sara, nos abençoa pra gente para essa noite maravilhosa de início de final de semana. Amém, amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, em mais um dia, Deus, para aprender mais sobre a nossa mente, né, sobre aquilo que o Senhor tem nos instruído. Obrigada, Senhor, pela vida de cada uma que está aqui. Obrigada pelo coração, pela mente que está disposta a ser mudada, a ser moldada, Deus, perante a sua palavra também, Pai. Nos abençoe, Senhor, nesse final de semana, que o Senhor possa, Deus, nos dar um domingo abençoado, um sábado abençoado, uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira de descanso, Pai. Que haja paz em nossa mente, que haja paz em nosso coração, no convívio com a nossa família, no convívio com os nossos filhos, Pai, com os nossos maridos. Senhor, nos abençoe, Deus, a cada dia, a cada noite, que o Senhor possa vir falar cada vez mais conosco através desse livro, Senhor. Que ele possa transformar realmente cada mente, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Nos dê uma noite de paz. Amém. 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 Glória a Deus. Gente, muito obrigada pela presença. Até semana que vem, se Deus quiser. Amém. Até. Amanhã em Campinas, amanhã em Campinas vai ter show de Fernandinho, sexta e sábado, de 4 às 10 da noite. Gabriela Rocha, se eu não me engano, também vai estar. Vai ter vários cantores. A Raia da Paz, parece que é o nome, do lado Era do outra Taquaral. paz, né? No Taquaral. Isso. Aí de 4 às 10, quem quiser ir. Que legal. Fica o convite, maravilhoso. Legal. Obrigada. Amém. Boa noite a todas. Beijo, Boa noite. boa noite. Beijão. Boa noite.